Boa noite a todos. Olá, sejam bem-vindos a mais a nossa nova aula do Mega Transformação. Meu nome é Kátia Artuzzi e hoje eu estou aqui com vocês para a gente conversar sobre conexões. Quais sinais do seu caminho você não está reconhecendo? Quero agradecer a todos que me assistem ao vivo. Quero agradecer a todos que assistirão ao vivo em outra hora, né? Ao vivo não, mas online. E quero agradecer a várias pessoas que foram super carinhosas comigo hoje, quando eu mandei o convite para a aula. E elas, algumas confirmaram e outras falaram que estão nesse momento, né, numa aula, numa outra aula presencial, numa outra atividade, mas que depois vão assistir a aula. Então achei muito carinhoso, muito fofo esse cuidado e eu quero agradecer essas pessoas também. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aqui no Mega Transformação, essa transformação interior. E a gente está sempre trazendo aqui temas de expansão da nossa consciência, né? Não necessariamente expansão, claro que sim, mas se a gente trouxer a consciência para o momento presente, naturalmente ela vai se expandir. O desafio é a gente estar consciente enquanto as coisas estão acontecendo, não é mesmo? Então, a você que está chegando agora, você que está me assistindo, eu quero compartilhar esse tema, chamei de conexões, mas eu quero falar sobre coincidência. Hoje eu estou nesse ambiente aqui mais descontraído, com um quadro lá no fundo, vocês estão vendo? O quadro parece um sol assim, com várias pessoas. É um quadro que o meu pai fez, então eu pus ali para homenageá-lo. Embaixo do quadro tem uma cortina de fitas que eu que fiz também e foi um momento de muita presença, que a minha criança interior estava muito presente quando eu fiz. Então estou trazendo essa energia para alegrar esse espaço aqui para a gente bater esse papo. Bom, então vamos lá. O que será que significa essas conexões e quais são os sinais que muitas vezes estão na nossa vida, estão acontecendo com a gente o tempo todo e algumas vezes a gente tem consciência, mas muitas vezes a gente nem se dá conta, no mínimo pelo fato de não estar presente em nós mesmos, na nossa vida, enquanto as coisas estão acontecendo. Eu gosto muito da palavra, falando de conexões, de consciência, de elos, né? Uma coisa que vai ligando a outra, da palavra sincronicidade. E a gente tem o hábito mais comum de usar a palavra coincidência. Nossa, mas que coincidência! Como se fosse um fato completamente ao acaso e que coincidência. Nossa, mas isso é uma coincidência. Você encontra uma pessoa de manhã, uma pessoa, uma amiga, um amigo, algum colega que você não via há muitos anos, e aí por acaso, né, você encontra essa pessoa e passa um tempo você encontra ela de novo no mesmo dia ou poucos dias a seguir. O que geralmente, como que a gente responde? Nossa, que coincidência, eu estou encontrando você 2 vezes seguida depois de tantos anos. E eu não acredito, particularmente, né, e aí é muito livre-arbítrio de cada um as suas crenças, mas para mim hoje, a forma que eu vivo e que faz sentido para mim, é olhar para esses eventos aparentemente soltos, com o olhar, opa, tem algo aí. E aí geralmente, se eu encontro uma mesma pessoa que eu não via há muito tempo, 1, 2 vezes, se passar mais de 2 então, e aí eu procuro chamar essa pessoa e conversar com ela. E trago bem essa percepção minha. Se, nossa, a gente está encontrando de novo, o que será que a gente tem? E aí eu fico mais atento, fico mais interessada na conversa com essa pessoa. E muitas vezes, se for alguém que eu tenho um pouquinho mais de intimidade, eu vou abrir.
Eu falei, nossa, o que será que a gente tem aqui para aprender hoje um com o outro, né? Já que a gente está encontrando duas vezes. Então, eu gosto muito disso, gosto de abrir essa antena. E eu tenho vários casos e hoje eu vim mesmo bater esse papo sobre isso. E para saber, né, eu quero também te fazer essa pergunta, se esse tema é um tema que faz parte do seu dia a dia, que quando ocorre um evento assim, você chama de coincidência, você nem se dá conta que está acontecendo, ou você também liga a sua anteninha que pode ser algo a mais. Então, coloca aqui embaixo como é que flui para você essa coincidência, esse reencontro. Eu queria que você escrevesse como que você olha para esse tema, né? Você que está aqui agora me assistindo e se interessa por isso. Vou trazer alguns eventos que aconteceram comigo que me fazem olhar para isso com muito carinho. Na época que eu morava em São Paulo, em 2017, finzinho de 2017, início de 2018, eu participava, né, voluntariamente de um espaço que eu já comentei aqui em aulas anteriores, que é Nazaré Uniluz, e teve uma época que eu comecei a fazer algumas atividades que eu coordenava, né, a gente chama de focalizar a atividade. Então a gente chama focalizar. E aí eu comecei a focalizar o jardim, né? E tem plantas lindas e tudo. Só que eu nunca tinha mexido com nada disso, né? Eu adoro planta, adoro me conectar, mas não sou a pessoa de enfiar a mão na terra propriamente dito. Então eu focalizar o jardim para mim foi um super desafio, era um assunto que não fazia parte assim, num primeiro momento, de eu poder orientar as pessoas como cuidar do jardim, como plantar e tal. E a única coisa que eu sabia fazer, que era o que geralmente fazia, era o rastelo, né? Rastelo é uma vassoura de jardim, para quem não conhece. Então a gente varria. Ok. E aí chegou uma época que eu estava fazendo essas atividades e ia ser várias vezes, vários dias seguidos, e depois a gente ia fazer essa atividade em silêncio. Então pensa que desafio duplo, né? Uma área assim que no primeiro momento não era conhecida para mim e ainda mais direcionar essa atividade em silêncio. Ok. E aí assim, mas eu me abri, né? Acho que um ponto que eu já quero deixar aqui desse tema de hoje é a abertura, igual quando eu falei de encontrar a mesma pessoa duas vezes. Acho que o primeiro passo é você se abrir, né? Você se abrir, o que tem aqui hoje? O que eu posso aprender? Esse olhar de primeira vez, né? Você se prepara, claro, você não vai chegar lá, ainda mais se é uma coisa que você não conhece, vai se preparar mais. Mas uma abertura assim pro inesperado. Ok. E aí eu tava com duas pessoas e uma delas também era voluntária e tudo, nesse primeiro horário, e a outra moça chegou para mim e aí a gente estava conversando, aguardando essa outra pessoa, e ela virou para mim e falou assim, nossa, mas no jardim tem 8.000 possibilidades, e falou aquilo para mim. Gente, na hora que ela falou isso, meu olho arregalou, né? Meu olho que já é pequenininho, arregalou. Eu falei assim, ah é? Então me fala uma, pelo amor de Deus, né? Pensei, me ajuda aí com mais uma opção. Ela falou assim, eu não sei, mas eu só sei que aqui tem 8.000 possibilidades. Olha quanta variedade de planta, de tudo e tal. Eu só sei que na hora que ela falou aquilo, deu um estalo, clique, fez uma chavinha, virou na minha cabeça. Por quê? Eu estava só com aquele pensamento do rastelo. Ah, eu não sei fazer, eu vou ter que fazer dessa forma, vou ter que, né, não posso, não sei o que. Aí a mente vai dando as regrinhas.
E na hora que aquela moça falou 8.000 possibilidades, sabe quando o universo inteiro se abre para você? E eu, é? E aí, nesse meu parece, aí eu comecei a olhar para aquele espaço e as ideias começaram a vir. Eu me conectei, né? Falando que é o tema de hoje, conexões. Que sinais da sua vida estão aí piscando, igual luzinha de Natal, vagalume, e você não está vendo, porque você não está aberto para enxergar, que você está com o olhar só numa direção. Então, na hora que essa moça falou isso, aí eu comecei a ter uma ideia, comecei a ter outra, e aí eu fui desenvolvendo essas ideias junto dessas pessoas que foram chegando para as práticas, para as atividades. Foram dias deliciosos, foi super criativo e eu me surpreendi completamente, porque eu me abri para ser o canal, né? Eu me abri para ser o canal do que estava fluindo ali. E é esse convite, e é com essa introdução, que é o meu convite para a nossa aula hoje, você se permitir ser um canal na sua própria vida, de receber os sinais que muitas vezes estão aí óbvios para você e que você não está se dando conta porque o seu olhar está só numa direção. Então, meu convite é para você abrir as suas anteninhas, ligar as anteninhas mesmo, sabe? Sintonizar a antena do seu rádio interno, se abrir para ver e ouvir com o olhar do novo, da novidade. E aí o que muitas vezes, então, né, falando disso, o que nos impede de ver esses sinais? Com você, que acabou de ouvir essa minha história do jardim, você tem alguma história também de uma conexão de alguém que falou algo assim para você e abriu completamente a sua percepção? E é uma questão disso, você se abre e quando você abre, as coisas vão chegando de uma outra ótica. Então, quero saber, tá? Deixa aqui se você tem essa percepção, se você anda com a sua anteninha aberta, né? A Kátia Maciel já colocou que hoje para ela são sinais mesmo, nem um pouco coincidência, né? Então, agora eu vou falar o que nos impede de ver esses sinais. Vamos entender primeiro por que a gente tem tanta dificuldade de estar nessa faixa, nessa frequência vibratória, que não percebe o sinal que está aí, né? Que muitas vezes está aí, está óbvio, tá quase um holofote piscando e você não está percebendo. Então, o que te impede? A primeira coisa que eu acho que impede quase tudo de fluir é não estar presente. Não estar presente ao momento, né? Não estar presente naquilo que está acontecendo. É estar com a sua mente no passado ou estar com a sua mente preocupada com o futuro. Então, o primeiro ponto é você não estar atento mesmo. Se você não está atento, você não vai ver. Para passar um caminhão na sua frente, você nem vai ver. Quantas vezes você faz algo que você depois não lembra se fez? Mas foi escovar dente e nem sabe se escovou. Às vezes escovou. Então, a primeira coisa é a ausência. E aí tem os outros aspectos que são posturas mentais, que essas aí impedem mesmo você de ver os sinais. Primeiro, já sei, né? Já sei sobre isso, eu já conheço, eu vou ver esse assunto de novo. Então, assim, quando você fala isso, você já fechou, né? Você pode até estar presente, mas você fecha o canal para ouvir. Pode ser que aquilo que a pessoa vai te dizer é um assunto que você conhece, mas de onde você vai ouvir é que faz a diferença. Então, essa postura, já sei, já conheço, eu não quero ouvir falar sobre isso. Então, assim, eu não quero ouvir também fecha, né? Porque você já sabe, já conhece, então você não quer. É claro que você não vai querer.
Então, toda essa postura de eu já sei te impede de ver o que é óbvio e que não é óbvio, na verdade, né? O que está além do óbvio. E essa expressão é a próxima, é a próxima. Quando você pensa, ai, é tão óbvio isso. Como que fulano não vê, não percebe e tal. Todas essas posturas, já sei, já conheço, não quero ouvir falar. Você está completamente disperso e é muito óbvio. Tudo isso te fecha o canal para você ver os sinais, para você perceber os sinais, porque os sinais eles estão aí. Quem nunca estava parado no semáforo, no farol, né? Depende da região do país, e quando abriu o sinal do lado ou o carro do lado acelerou, você foi junto, porque você foi no automático, né? Isso é o óbvio, né? Tipo assim, fulano foi, você vai também. Por quê? Porque não está presente. Às vezes abre o sinal para o outro carro, na outra direção. E esse impulso de não estar presente faz com que os sinais que estão para você, abertos ou fechados, não sejam percebidos. E aí, o que é o problema disso? Qual é a consequência de você não perceber e não estar atento aos sinais? As oportunidades que você perde. Porque junto com os sinais estão também diversas oportunidades que vão se conectando, né? Elas vão se conectando e vão abrindo um novo caminho para você olhar. Às vezes você está procurando uma resposta, às vezes está com uma incógnita na cabeça e você fica pensando naquilo, estuda, fica matutando, mas não se abre para dar uma pausa, sabe? Estudou, tá saindo até fumacinha, não vê resposta? Solta aquilo, mas fica aberto, sabe? Fica numa postura receptiva, para que você veja qual é o sinal que isso aí vai trazer para você, sabe? Esse é um ótimo caminho. Abertura de sinais, abertura desses canais para você. O que mais que eu quero trazer com isso? Uma coisa que eu estava pensando é que, sabe a historinha de Joãozinho e Maria? Eles foram para a floresta, né? Tem várias versões. Uma delas é que o pai foi, eles estavam passando necessidade, os pais, e foram deixar as crianças ali porque eles não tinham condição de alimentar. Essa versão é meio trágica, assim. E os meninos ouviram e levaram farelinhos de pão para marcar o caminho e na volta encontrar. Só que no caso deles, como era farelo de pão, os passarinhos foram comendo, eles não acharam o caminho. Mas eu não estou querendo entrar na historinha de Joãozinho e Maria, não. Por que eu estou trazendo? Por conta dessa demarcação do caminho. Então, eu queria chamar as coincidências, esses momentos de sincronicidade, desses farelinhos, desses pontinhos, esses pontinhos de pão ou pontinhos luminosos que a vida vai colocando aqui para ver se a gente se atenta, para ver se a gente desperta, né? E tal qual naqueles quadrinhos, que depois você precisa ligar os pontos e você vai achar uma imagem, você vai ter que desenho tem ali, né? Às vezes tem um animal, uma árvore, enfim, uma paisagem, mas o que tinha antes de você ligar os pontos? Tinha só os pontos e achar a imagem. Então, para você não perder os sinais, precisa estar atento a eles, aos sinais do caminho. E o que impede é você estar com essa postura. É óbvio. Não aguento mais esse assunto, eu já ouvi falar demais, já sei sobre isso, já sei tudo, né? Às vezes a pessoa não expressa isso, mas
ela tá com essa postura interna, ah, já sei isso, e não é. Então, o já sei, eu não quero ouvir, isso é óbvio, não aguento mais. Então, isso tudo fecha. Se você sai desse lugar do já sei, você abre o espaço para o universo, porque aparentemente pode ser igual, mas o que está por trás daquela imagem pode ser um nível mais profundo na sua consciência que você não teria oportunidade de descobrir se tivesse nesse olhar fechadinho, correto? Muito bem, ótimo. Tá fazendo sentido até aqui? Vocês estão me acompanhando? Estou acrescentando algo que vocês estão curtindo? Podem deixar seus comentários, tá? E nessa pausa que eu aproveito a agradecer quem chegou. Samira, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, gente. E aí eu quero então agora trazer um outro exemplo para mim, um outro exemplo que aconteceu comigo, de conexões, né? Quando você toma decisão, isso também tem muita relevância, quando você toma uma decisão e abre, né? Então a abertura ela é importantíssima, porque você está abrindo o caminho para chegar os sinais. E uma outra postura que te ajuda é a decisão. Então, vou contar um outro caso que aconteceu. Quando eu fui morar no sítio, lá não tinha internet. E eu falei assim, nossa, para mim é importante a internet, para o meu trabalho, tudo. E aí eu tomei a decisão com o universo, ok, eu vou, mas a internet ela vai vir logo depois. E eu falei com muita convicção. Nem sempre eu tenho essa convicção toda, mas quando eu tenho, o negócio dá certo. Eu acho que, né, é Kátia, né? É qualquer um de nós. Quando tem a convicção e ela é para um propósito benéfico, aquilo realmente manda o sinal para o universo e ele fala, espera aí que eu já vou mandar para você. E foi mais ou menos isso. Eu tomei essa decisão de morar no sítio e que eu queria internet lá. E o fato é que as coisas começaram a se abrir, né? Não abriu sozinho que eu falei, isso é muito, esse mundo, essa imagem de mundo ideal, a gente também precisa desfazer, né? A mentalização é importante, a convicção é importante, mas a ação é imprescindível. O que vai fazer com que todo o seu sistema esteja em harmonia para você alcançar os seus objetivos é integrar a vontade, a imagem, o pensamento e a sua ação na mesma direção. É isso que faz com que não fique uma incoerência, né, na sua frequência. Você pensa, você visualiza, você afirma e você age e depois você colhe, porque isso tudo foi semear, arar a terra e aí você vai colher o fruto. Beleza, então a gente decidiu pela internet lá no sítio. E o que aconteceu? Nós fomos no vizinho conversar, um carro, né, com Kátia, a outra Kátia, com uma outra das meninas, ela estava passando na rua, na estrada, e ela viu uma coisa que eu nunca tinha visto, internet rural. Gente, olha isso. Logo a seguir que houve a decisão, né, de todos, porque era algo para beneficiar todo mundo, os sinais começaram a aparecer no caminho, né? Eu fui em busca de um. A outra parte foi que o caminhão passou, gente. Essa do carrinho passar, internet rural foi demais, né? E apareceu isso também. Aí a gente começou a buscar, acabou que não foi nenhuma dessas. E o fato é que foi internet de satélite, enfim, não vem muito ao caso, mas só para se alguém ficou curioso. E com um mês, né? Com um mês que eu estava morando no sítio, nós conseguimos levar a internet. Né? Ah, Kátia, você e tal. Não sou eu, né? Eu no caso, estou sendo personagem dessa história. Mas é a situação que quando você
intenciona, né? Na verdade é você, né? Eu espero que eu possa estar sendo um exemplo aqui para inspirar, porque eu acho que você tem que ser o autor da sua história. Então, se de alguma forma esse exemplo meu te lembra momentos que você também já alcançou, já valeu demais. Se você quiser compartilhar alguma coisa assim que aconteceu, escrever aqui nos comentários, eu vou adorar ler e compartilhar com todo mundo, porque essas histórias não são contos de carochinha, é a frequência do universo mesmo, é a gente tomando consciência e tomando as rédeas, né, da nossa história, tomando posse mesmo, assumindo essa postura de ir lá e fazer o que precisar ser feito, né? Mesmo que caia, mesmo que se frustre, porque isso faz parte também, né? Não é isso. Às vezes, na hora que a gente conta mais para o final, para o desfecho, onde as coisas deram certo. Mas até lá, muita coisa deu diferente, né? Nem que deu errado, entrou numa outra frequência. Então, isso tudo faz parte, porque isso tudo faz parte da sua história. Um caso que é muito conhecido e talvez não seja muita novidade, mas como eu disse, mesmo que você já tenha ouvido, se abra para ouvir de um outro lugar. Te convido dessa forma. Que é a história do Thomas Edison, né? Ele foi inventor de muitas inovações e a mais famosa dele é a da lâmpada. E vocês fazem ideia de quantas tentativas, dá um chute aí, quantas tentativas ele teve, ele experimentou antes de realmente encontrar o filamento, acho que foi com tungstênio, que deu certo, que fez com que a lâmpada acendesse? Alguém chuta? Pode ser o número que for, dá um chute aí rápido, quem sabe você acerta na Mega Sena, enquanto isso vou beber aguinha. Dá um número aí, gente. Uma vez, 5, 10, 1000. Quantas vezes vocês acham que Thomas Edison experimentou? Aproximadamente. Vou contar até 5. Não as tentativas, mas para vocês escreverem. Ai, ai. 100, ok. Primeira tentativa, 100. Alguém dá mais? O que vocês acham? Então, vamos lá. Contar até 5 e enquanto vocês vão escrevendo. 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. 1000. Ok. Samira falou 100, Vinícius 1000. Gente, foram mais de 10.000 tentativas. Não é brincadeira. Não é chute, tá nos livros. E Kátia aqui 2.000. 10.000, gente. 10.000 vezes conexões que não eram a conexão ideal, né? Olha que incrível. Agradeço a todo mundo aí que colocou, mas foram 10.000 vezes, mais de 10.000 até ele achar. Então, se você acha que você tentou uma vez, duas, não deu certo, que é um sinal do universo que você tem que desistir, você está completamente sem convicção. É verdade, porque as coisas pode ser que dê certo rápido, pode ser que demore, mas se você quer, e se você tem um desejo ardente, né? Uma vontade assim que te move, uma fé inabalável, você vai alcançar. Então não desista, porque na sua primeira, na sua segunda, na sua 100ª tentativa, a coisa não deu certo. Ou é porque você não queria, porque se é o que você quer, mais cedo ou mais tarde vai ter um jeito de chegar para você. Beleza? Bacana então. Então eu quero agora contar um outro evento. Eu quero falar o que a gente falou então. A gente já falou o que impede de ver, né? De ver os sinais. E agora eu quero então trazer o que nos favorece, né? O que facilita a percepção dessas conexões, dessas coincidências, das sincronicidades.
E depois tem uma outra coisa no final que eu vou contar para vocês, um outro termo muito lindo que eu conheci há pouco tempo. É um nome bem diferente. Então vamos lá. O que favorece perceber os sinais e usá-los a seu favor, né? Então como que eu posso começar a perceber? E por que eu estou percebendo os sinais? Para que eu vou? É só para ter ter um caderninho de coincidência? É só de curiosidade para eu poder ter história? Não. São sinais, igual eu disse, esses sinais, eles são pontos que te mostram o seu caminho, né? Às vezes você toma uma decisão e a coisa começa a aparecer. Isso aconteceu comigo, né? Eu falei na última aula. Quando eu decidi morar na cidade, né, mais recentemente, 2 dias depois, aí eu comecei a agir, comecei a organizar as coisas. Olha a importância da decisão e da ação. Então eu tomei essa decisão, ia demorar mais de um mês na minha mente, né? Ia demorar um mês e meio para isso acontecer. E aí eu arrumei todo o meu ambiente físico. Arrumei todo o quarto que eu dormia e tudo. E logo que isso aconteceu, 2 dias depois, o apartamento em Belo Horizonte ficou vago. E para mim foi um sinal. Não quer dizer, eu tive cuidado para não tomar nenhuma decisão imediatista, né? Não tomar nenhuma decisão de supetão, mas para mim eu falei assim, opa, eu fiz uma escolha, então deixa eu começar atenta aos sinais. E tem gente que nem um sinal muito óbvio às vezes não entende, né? Então aí é de cada um. E é importante você respeitar o seu modo de olhar. Eu só estou trazendo o meu modo, uma coisa que não apesar de ser o meu modo com as minhas palavras, isso está aí, né? Está no universo. Tem muitos livros sobre esse assunto, né? Então estou trazendo para enriquecer e quem sabe te ajudar a ver dessa forma. Então o que facilita você estar atento? Da mesma forma que meditar, né? Que eu vou falar todas as aulas, te ajuda a trazer a consciência, trazer a presença e elevar a sua vibração, você se abrir, né, para essas coincidências já é uma mudança de energia. E o que é essa mudança de energia? É trazer a sua atenção ao momento presente mesmo. Quando você está com só o necessário, né, você não fica mais leve para percorrer o caminho? Da mesma forma, você tem mais energia, então você está com a sua vibração mais alta. Se você precisa ir na padaria comprar o pão, você pode levar a bolsa inteira, chave do carro, celular, não sei o que, mais a sacola, né, que você vai trazer o pão. Então aquilo ali, dependendo da situação, vai ser um excesso de peso desnecessário. Quanto que você pode levar só o dinheiro e quem sabe a chave. É um exemplo bem simples, gente, mas só para ilustrar a importância da gente estar apenas com o que é necessário a cada momento. E essa analogia da matéria, também eu quero trazê-la para a sua consciência. Se você está vivendo o momento presente com a sua consciência do que você precisa ali, você não vai ficar carregando pensamento e preocupação nem do passado nem do futuro, porque isso te impede de estar ali e captando sinais. Ficou claro? Beleza. Então, a primeira coisa é você elevar a sua vibração com a intenção, né? Quando você traz a consciência, a sua intenção, você já colocou a sua energia aqui agora. Então, assim, hoje, que pode ser isso? O que eu posso aprender hoje? O que tem de diferente, pessoal do Barras, né? Universo, me surpreenda, que surpresas tem para mim hoje? Então, se você se abrir numa postura receptiva, você já está mudando a sua frequência vibratória, você já está se colocando à disposição. Para mim,
Esse é o mais importante, isso aí representa mais de 50%. A outra coisa é um olhar puro, né? Um olhar limpo, um olhar claro, assim, um olhar de curiosidade. Igual uma criança está atenta, né? Está atenta ali para ver o que está acontecendo. Para ela tudo é encantador. Ela vai olhar uma folha, ela olha aquilo, ela admira, né? Ela se encanta. Vai olhar até uma formiguinha, ela está ali atenta. Então, esse olhar puro, esse olhar limpo, e um olhar como se fosse a primeira vez. Então, um olhar, um ouvido, né? Uma atenção, uma energia, como se aquilo que está na sua frente fosse, porque é a coisa mais importante da sua vida, e como se você estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Quando quem mora na praia, talvez não se dê, não tenha isso, porque tem a praia ali o tempo todo. Mas eu, por exemplo, mineira, adoro a praia. Quando eu vou na praia, que eu fico? Eu fico encantada, eu fico grata. As cores do céu, tudo eu olho realmente como se fosse a primeira vez, eu admiro aquilo. Então, esse olhar da primeira vez, ele agrega, ele acrescenta, sabe? Ele faz com que você realmente esteja presente. Abra os seus sentidos, não só o olhar, não só o ouvido, mas o tato. Presta atenção no que as pessoas estão ao seu redor estão falando. Às vezes a grande pergunta, a grande resposta que você está buscando está a uma pergunta certa de você, né? Talvez o que você ainda não tenha feito é a pergunta clara, né? Como é uma pergunta clara? É uma pergunta aberta, né? Sem tendência, sem ser tendenciosa. Como eu posso achar isso? De que maneiras eu posso fazer, né? Como eu posso aprender com o que acontece hoje que me traga alegria, que me traga disposição, que me traga conexão. Você está procurando conexão, você está procurando boas parcerias para o seu trabalho, né, para algum projeto, para alguma atividade. Como eu posso encontrar essas parcerias? De que maneira elas também podem me encontrar, né? Como eu posso mostrar o meu trabalho de uma maneira que vai realmente servir as pessoas e elas vão ser ajudadas, né? Elas vão ser modificadas, melhoradas, elas vão fazer da sua vida algo muito único, muito especial. Então, a pergunta aberta, mas já na direção que você quer, sem tendência, né? Sem fechar, mas com abertura, isso tudo te permite estar olhando para aquilo que está acontecendo na sua vida. Começa a perceber os sinais mesmo, sabe? Eu quero então, hoje é um dia de algumas histórias, né? Eu vou contar mais uma aqui. Essa história aconteceu, vai fazer um ano, deve estar fazendo um ano hoje, se bobear. Hoje, essa semana está fazendo um ano isso. Foi quando eu estava saindo da Uniluz, já tinha 7 meses que eu morava lá, e eu não sabia para onde eu ia. Para variar, eu me abro para o universo, né? Hoje foi exatamente me desconstruindo que hoje eu me permito seguir nesse fluxo. Não é uma coisa que sempre foi assim, não é mesmo. Mas enfim, nesse momento, nesse episódio, eu decidi sair e não sabia para onde, mas estava aberta. E aí eu pensei em ir para Belo Horizonte. E quando isso aconteceu, eu combinei com uma amiga dela me emprestar o carro. Ela também morava em São Paulo, de BH. E eu acho essa história incrível, bem curiosa mesmo. E ela queria vender. Então eu falei com ela, olha, você me empresta, né? Eu vou pôr gasolina e tudo, claro. Mas eu me disponibilizo a vender o carro para você e tudo. Ela, ok, né? Foi assim, foi bem curioso. Aí, ok, o carro dela estava ótimo, eu estava disposta, tudo ia dar certo.
Aí fui, abasteci o carro num dia e esse carro estava parado. No dia seguinte, o carro só tinha ido no posto de gasolina, né, gente? No dia seguinte, o carro parado, começou a vazar a gasolina toda. Deu um furo no tanque e essa gasolina vazou. Não deu nenhum outro problema maior, né? Só o susto, que não foi pequeno, mas estava parado, não teve outras consequências. E para mim, o que significou aquilo? Né? Eu estava muito atenta, né? Eu estava no momento bem de viver o presente. Então, tem épocas que você está mais perceptiva, tem horas que não. Mas o objetivo é você tomar consciência para você se abrir mesmo. Então, o que aconteceu? Para mim, ficou muito claro que não era a hora de eu ir para BH. Essa foi a minha leitura. Cada um, né, pode entender o seu sinal de uma maneira. E para ela também falou assim, nossa, Kátia, aí ela estava um pouquinho já receosa, ali para ela fechou. E aí para as duas, a gente resolveu ali, não teve outras consequências. 2 dias depois, 2 dias depois, chega minha amiga e fala do sítio e tudo fluiu para que eu fosse para lá, sabe? Então, assim, atente-se ao que está ali. E tenha um olhar de cientista. Essa é a última dica nesse aspecto. Tenha um olhar de cientista quando algo fora do limite da probabilidade, né, das possibilidades acontecer. Aquilo que em outro momento você chamaria, ai, que falta de sorte, mas isso acontece assim. Que você ia entrar com vários padrões e crenças para julgar o que está acontecendo com você. Não permita que a sua mente vá para a tendência do hábito, sabe? Se abra para aquilo de uma maneira nova mesmo. Então, tenha um olhar de cientista quando algo diferente acontecer. Naquele momento, gente, eu poderia ter tido todo tipo de postura. Ai, meu Deus, isso não é para mim, né? Ai, nossa, o que eu vou fazer agora? E pá, eu queria tanto ir, que não sei o que, sabe? Poderia ter colocado muitos empecilhos. O que será que isso quer dizer e tal. Então, eu não vou muito também. Eu fico ali aberta, igual uma antena mesmo, captando sinais. E se hoje isso é um assunto, não sei se você me ouvindo, você acha que isso é algo familiar que você pratica no dia a dia ou isso é mais desafiador para você? Eu queria que você colocasse. Se receber os sinais do caminho é algo natural, talvez não tão fluido assim, mas algo que você já tem facilidade, né? Ou se é algo que realmente é muito fora, é muito desafiador. Então eu queria que você colocasse para mim aqui nos comentários, logo embaixo, como que você lida, se você tem facilidade de perceber esses sinais, se é algo que é totalmente fora da sua realidade e que você gostaria de aprender. Então coloca para mim, sabe? Isso é legal, é muito importante eu saber como que você lida com essa situação, tá bom? Eu vou fazer a contagem de 5 boas energias enquanto você escreve. Gratidão, alegria, harmonia, abundância, leveza. Nossa, quantas pessoas escreveram, gente. Escreve para mim, é sério. Pra gente comentando. Como que flui para você? Se é algo que faz sentido, né? Se você percebe mesmo, se é algo que ainda tá longe para você. Se você gostaria de trazer isso mais para o seu dia a dia e perceber. Os sinais, se a gente começa a percebê-los, os sinais estão aí.
se a gente tá com a antena ligada, né? Se a gente está atento, às vezes uma pequena variação na frequência, na harmonia, né? Igual um instrumento musical. Para quem é bom de ouvido, uma pequena variação, a pessoa já percebe e vai afinar de novo as cordas. Por exemplo, do violão. Mas para quem não tem o hábito ou o ouvido, né, apurado para o som, vai ter que ouvir várias e várias e várias vezes até perceber que saiu da frequência. E isso às vezes acontece, sabe como? O que acontece? Muitas vezes isso, se você não percebe o sinal sutil, o sinal vai ficando, meio assim, fala baixinho, ô fulano, aí você não escuta. Aí dá, ô fulano, aí vai falando mais alto, você não escuta, porque você não está presente, não está atento. Ô fulano, não percebe, até que grita, dá um pedala Robinho, né? Te dá uma sacudida, a vida vem e te sacode, para você perceber o sinal. Porque o sinal está sendo ali, ó, avisado há muito tempo, mas você não estava presente. E aí depois você, nossa, mas por que isso foi acontecer comigo? E tal. Aí a coisa, quando você desperta, já gritou, né? Já tá transbordando, já tá de uma maneira monstro. Porque você não estava nessa frequência, entendeu? Você não estava ali presente para perceber. Então, isso faz toda a diferença, se você está presente ou não para perceber os sinais. Porque eles estão aí, não quer dizer que o sinal não está. Quem não está é você para ouvir, entendeu? Então, deixa eu ler aqui agora um comentário da Samira. Ela escreveu, eu percebo, mas muitas vezes eu não sei interpretar. Eu quero mudar de cidade e hoje tenho visto muito caminhão escrito mudança. Será isso um sinal? Ai, que legal. Então, Samira, eu acho que, na verdade, as respostas estão dentro da gente. Aparentemente, sim, né? Aparentemente, ok. Mas se pergunte, né? Às vezes, sabe quando... Eu vou te responder da seguinte forma. Sabe quando duas pessoas que são muito próximas, igual criança, duas crianças brigam, aí as precisam de uma... Porque às vezes é uma criança de idade pequena, às vezes é uma criança adulta, né? Que isso acontece também. Duas pessoas brigam e aí o que acontece? Tá emburrada. São dois amigos e tal que se gostam e estão emburradas. Aí uma quer dar o recado para outra e aí usa uma terceira pessoa. E as três estão no mesmo ambiente. Fala para Zé que é isso, isso, isso. E Zé tá ouvindo. Aí Zé vai responder e diz: fulano, fala para Maria que isso, isso, isso. Sendo que o Zé e a Maria estão ouvindo quando eles falam. Mas eles fingem que não estão ali e ficam usando um terceiro para fazer intermediação. Tá entendendo onde eu quero chegar? O que significa isso? Você falou que serve muitas vezes, mas não sabe interpretar. Então é um passo de cada vez, Samira, e para todo mundo. Acho que vale para todo mundo. Primeiro é se disponibilizar, né? Da mesma forma que captar os sinais, precisa afinar o instrumento, interpretar também. É igual a interpretação de texto. No início você não está habituado, vai ter que fazer muito exercício até descobrir. Então começa a fazer experimentos, sabe? Se coloca numa postura de cientista-aprendiz, né? De cientista, na postura de aprendiz, que será que é? Na hora que eu li aqui,
que você falou que tem visto muito caminhão de mudança, eu lembrei que quando a gente quer comprar um carro novo, trocar o carro e tal, você escolhe um modelo, né? E já começa a imaginar aquele carro e tal. O que que acontece? Você começa a ver aquele carro daquela cor para todo lado. Parece que todo mundo teve a mesma ideia que você disparou a comprar. Quer dizer que realmente as pessoas compraram mais daquele carro? Não, só que você direcionou a sua atenção para aquilo. Então, se você direcionou a sua atenção para aquilo, aquilo vai mostrar para você. Se você está querendo mudar e você está percebendo, sua atenção está voltada para isso, né? Então, assim, igual você concordou comigo, é importante a intenção, a visualização e a ação, né? Então, visualize o que você quer, visualize onde você quer morar, né? Se você já tem uma cidade na sua mente, se é na mesma cidade, enfim, se é numa outra casa. Visualiza o que você quer e monta um planinho de ação de forma que não tenha como você fugir. Põe o tempo, põe o prazo, põe o valor, sabe? Começa a colocar a sua energia. Não fica só atenta ao sinal, né? Direciona-se ao que você quer. E se for para ser, tudo vai dar certo. Não tem ninguém para te dizer, você não pode isso. A única pessoa que diz que a gente não pode é a gente mesmo. Ok? Espero que eu tenha te esclarecido. Tem mais um comentário aqui. Eu percebo, mas às vezes fico na dúvida se tem que experimentar mais 9.999 vezes ou se devo mudar de ramo. Aí normalmente espero outros sinais confirmarem. Bom, eu não sei se é só um comentário, se tem uma pergunta aqui. Então vamos lá. Só fechando essa aqui. É isso, né? Na verdade, o que me passa esse comentário é que falta uma clareza, né? Falta uma clareza, porque se é uma mudança de rumo, tem que saber para onde quer ir, né? A história de Alice, né? Alice no País das Maravilhas, que perguntou pro coelho, para onde leva esse caminho? Aí ele perguntou, para onde você quer ir? Eu não sei. Aí ele falou, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, isso... mudar de ramo. Tá bom. Tava rumo, mas ela corrigiu aqui. Primeiro, gente, a decisão é interna, né? O universo ele só vai te mostrar o como. Ele vai te dar o passo a passo. Mas a decisão primordial é interna. O universo nunca vai chegar e falar, faça isso, fulano de tal. A gente não vai ouvir nuvens com trombetas dizendo, faça assim. Não, a decisão é nossa. Ele só vai ecoar, né, aquilo que é coerente. O que eu vejo que faz diferença é quando a coerência entre o nosso desejo da alma, do coração, da mente, né? Quando há coerência do nosso corpo, das nossas intenções, tudo se abre. Quando a gente está dividido dentro da gente, é que fica, dá até enjoo, né? Que nem o balanço do mar, vai de um lado, vai para o outro. Então, o primeiro lugar que tem que ter clareza é interno. Faz sentido? Responde. Não sei se valeu o comentário. Gratidão. Vinícius traz aqui. Eu acredito que a nossa energia vai para onde colocamos nossa atenção. Sim, acabei de comentar. Perfeito. Talvez isso explique a sincronicidade. Estamos tão focados numa coisa que só enxergamos ela.
É. É legal. Eu quero comentar isso aqui, porque eu sempre, internamente, dentro das minhas crenças, eu sempre achava que pensar demais em algo fosse negativo, sabe? Mas eu estava lendo uns temas, estudando um pouco mais essa questão da abundância, da prosperidade, né? Do poder da mente. E aí um caso que estava contando, tem a ver com Thomas Edison também, é não vou saber o nome agora, gente, perdão, do rapaz que queria ser sócio dele. Não sei se vocês conhecem essa história, conhecem? Que era? Esse homem era um cara que ele não tinha dinheiro para passagem. E o Thomas Edison já era um inventor famoso e, né, ele tinha sua empresa e tudo, fabricava muitas coisas. E esse rapaz porque queria ser sócio. Ele pôs isso na cabeça dele, tal qual uma obsessão mesmo. E aí ele não viu mais nenhuma possibilidade. Ele falou assim, eu vou nesse rumo, é isso que eu quero. E isso ficou sangue nos olhos, né? A gente fala assim, quando a pessoa está com muita vontade de algo. E aí ela foi lá, bateu na porta do Thomas Edison e falou assim, ele não pediu emprego, ele julgou a real. Eu vim aqui para ser seu sócio. Não sei qual foi, né? Com certeza falou com mais convicção do que eu tô falando. Eu vim aqui para ser seu sócio só que ele falou com tanta convicção que o Thomas Edison, opa, tem um sinal aí, entendeu? Aí o sinal foi inverso, olha só. Primeiro, então a convicção dele foi tão grande que despertou no Thomas Edison um olhar atento para esse rapaz. Então, se ele não abriu as portas, meu querido, então venha logo. Não.